Pessoal, um recado antes de começar o vídeo, peço para vocês se inscreverem no canal, porque segundo os meus dados aqui, quase 60% das pessoas que vêm aqui e acompanham os vídeos não se inscrevem no canal. Lembrando que a cada 5.000 seguidores nós temos sorteios aqui de mangá para vocês e certamente à medida que o número de inscritos for aumentando, a gente vai também aumentando o número de sorteios para vocês. Beleza? Conto com esse apoio e tamo junto. Aproveita o vídeo e é nóis. Fui! Spoilers do capítulo 330 de Blue Lock, curti, muito legal, mas vale pontuar que o capítulo só vai ser lançado no dia 6 de janeiro aqui pra gente, beleza? Então temos uma semana aí pra gente ficar hypando esses spoilers, porque valeu a pena. Temos Japão com uniforme branco, não sei se isso é bom ou ruim, porque pelo menos pro meu time isso é muito ruim, o uniforme branco não tem boas lembranças. E nós temos a França com seu uniforme tradicional, aquele azulzão bruto, muito bonito, e provavelmente a França ali pode ter escolhido, ou o Japão preferiu jogar com o uniforme branco, porque normalmente quem escolhe é o visitante, mas não acho que o Japão seja visitante, eu acho que o Japão joga todas em casa, né? Mesmo que o regulamento possa acabar mudando, mas enfim, isso não é importante. O importante é que o Izagi tem um bandeirão na torcida, e é o símbolo dessa nova geração que tá nascendo com o Blue Lock. O símbolo do novo futebol do Japão é Izagi 8. Isso é bom? Isso é ruim? Não sei. Tudo vai depender de como o Izagi vai lidar com tudo isso, no sentido de, tipo assim, se ele ganha, a glória vai ser muito dele, mas se ele perde, tudo vai desmoronar em cima dele. Agora, como que ele vai lidar com isso é a situação que a gente precisa olhar ao longo prazo na obra. O Kaneshiro precisa desenvolver isso ao longo da obra, e isso certamente vai ser desenvolvido, e nós vamos ver muito o Izagi frustrado, feliz e muito comemorado ali pela galera, porque de fato ele é o ídolo dessa nova geração. Agora nós temos a escalação. O Japão de fato usou a mesma escalação que começou contra a Nigéria. Se eu não me engano, nós temos uma linha de 5, eu não sei se essa linha de 5 existia contra a Nigéria. Talvez o posicionamento dos jogadores era um posicionamento mais ofensivo contra a Nigéria, diferente do que nós vimos aqui. Mas a manutenção do Hiyori com o Shigiri tem a ver talvez com um contra-ataque, porque o Shigiri ele consegue correr, enquanto o Hiyori ele consegue lançar. Pode ter a ver com essas questões ali táticas. As qualidades dos jogadores, as capacidades desses jogadores proporcionam ao Ego um jogo de reação, e um bom jogo de reação. Agora resta saber se isso vai encaixar na partida ou não, e isso acontece. Enquanto isso, nós temos na França alguns jogadores conhecidos, como o goleiro que jogou pelo PSG, o Chape, nós temos Locke, Charles, e nós temos também o Hugo, que não é conhecido, mas é uma peça de destaque, porque ele é um New Gen. Certamente isso chama atenção, 2 New Gens no time francês, é um time muito poderoso, e nós temos o Locke usando a camisa 10 e a faixa, nós temos o Hugo com a 9 e nós temos o Charles com a 15, 16, enfim, nós teremos a imagem dele em breve e eu vou colocar aí pra vocês também o número que ele tá usando. Agora eu quero falar um pouco do posicionamento do Hugo, beleza? E times diferentes, porque eu quero pontuar um negócio aqui sobre o Charles e o Locke. Vou começar sobre isso, tá? Nós temos o Locke procurando um lançador pra ele, e aí vocês questionam, pô, mas por que o Locke tá querendo o Charles se ele tem o Hugo? Talvez ele quer o Charles pra ele e não pra França, porque nós temos talvez o Hugo atuando em time diferente do Locke. Ou seja, fora da França, o Hugo e o Locke eles são rivais. O Charles não. O Charles ele atua no PSG, que é onde o Locke joga. Por isso que o Locke ele quer desenvolver o Charles, porque ele entende do potencial e ele sabe, por conta da seleção, que ter um camarada desse no time é muito importante, porque na seleção ele tem um camarada desse que pode fazer com que ele se consagre dentro do jogo. Mas certamente o Locke não pode depender só das atuações da seleção para ser o melhor do mundo, então o Locke ele quer um camarada desse jogando o tempo todo ao lado dele, por isso que ele quer desenvolver o Charles no PSG. E sobre o posicionamento do Hugo, ele é um meio campista central, e aí vocês podem perguntar sobre o Sai, pô, mas não seria um por posição? Pelo que eu tava vendo, o Sai ele é considerado um meio campista ofensivo, enquanto o Hugo é um meio campista central, então teoricamente falando eles são de posições diferentes. Talvez o Hugo ele seja aquele meio campista mais raiz, aquele 10 mais pifador, ou ele seja um segundo volante, enquanto o Sai é aquele meio campista mais atual, mais moderno, aquele meio campista que pisa mais na área, que flutua mais ali ao lado dos atacantes. Isso pode ser um pouquinho da diferença entre os dois, mas de fato são posicionamentos diferentes. É bem interessante que a gente começa a ver um pouco isso logo no começo da partida, quando a bola é tocada ali pelo time francês. Nós vimos o time francês indo inteiro pro ataque, enquanto o Hugo ele só vai com os dedinhos ali
dando uma de maestro, dando a entender, na minha visão, que ele é um 10 mais raiz, aquele 10 mais antigo, aquele 10 mais paradão que só pifa a bola para os jogadores, e é isso que de fato acontece. Nós temos a França no ataque e a França vai inteira pro ataque, com suas principais peças, e isso deixa o Japão muito meio que batendo cabeça em quem vai marcar, onde essa bola vai, e nós temos o Hugo, ele usando muito dos braços para impedir os jogadores de se aproximar, parece que é uma característica boa do Hugo, e o Hugo ele tem essa capacidade de lançar a bola, e quando ele lança, certamente o foco da defesa do Japão é o Loki, só que assim, os 3 zagueiros foram no Loki, o Oliver Aiko, o Nico e o Ario Jubei foram no Loki, e óbvio, rapaziada, que com um time mais ofensivo, com um time mais qualificado, essas brechas vão ser melhor aproveitadas. Não pode, cara, 3 camaradas aí no Loki. O Loki ele faz o facão, o Charles faz a diagonal contrária do Loki e o Charles acaba recebendo essa bola, e quando o Charles recebe essa bola, tem pouco espaço de reação, tem pouco tempo para recuperar, para retomar ali essa marcação defensiva, e o Charles acaba marcando o seu gol. Nós temos o primeiro gol do Charles sendo marcado em Blue Lock, e nós temos o primeiro gol do Japão, o primeiro gol sendo levado pelo Japão na Copa do Mundo, porque o primeiro jogo foi uma vitória absoluta, 4-0, e agora eles começam ali provando do seu próprio veneno. Aí vale pontuar, Rodrigo, por conta disso, nós podemos esperar uma goleada francesa? Sim e não. Sim, porque de fato, né, você começar marcando um gol logo de cara, isso desestabiliza os rivais, só que vale pontuar uma parada. Enquanto a Nigéria talvez não tinha esse poder de adaptação, nós temos o Blue Lock sim com essa capacidade de adaptação. Nós temos jogadores do Blue Lock, Karazu, Hiyori, Shigiri, Oliver Aiko, Izagi, Rin, todos com essa capacidade de dar ao Japão essa possibilidade de reverter a situação. Certamente, eu acredito que o nível francês pode dificultar isso. Por conta disso, eu acho que uma vitória da França é ok, mas talvez não seja por goleada. Mas se vier goleada, não tem problema nenhum, porque começou o jogo de forma fulminante e o Japão, se não se adaptar a isso, vai tomar para dentro um placar constrangedor, viu? Eu não esperava, de fato, eu não esperava um gol logo de cara, eu esperava a França em cima, eu esperava talvez alguns destaques defensivos, como por exemplo o Karazu, que é a minha aposta para rivalizar ali junto do Hugo, principalmente pelo estilão que o Hugo tem de botar o braço assim no outro, tem muita vibe do Karazu, e eu quero muito ver uma parada que parece que quando nós temos o gol do Charles, nós temos uma imagem ali dos 3 franceses, e nós temos o Hugo falando sobre destino. Parece que o Hugo ele tem uma vibe de prever o futuro. Certamente, isso é licença poética, uma metáfora para mostrar que o Hugo é um bom passador, beleza? Não necessariamente que ele prevê o futuro de verdade, mas certamente isso tem a ver com as capacidades do Hugo. Agora eu quero muito ver como é que vai ser a dinâmica, num geral, do Hugo sem a França estar com a bola, porque com a França tendo a posse, o Hugo é aquele cara mais fixo, centralizado e que vai meio que pifar essa bola. E sem a bola, o que ele vai funcionar? O Hugo, ele me passa muito a vibe do Toni Kroos. Eu confesso pra vocês, não me recordo um francês desse nível. Talvez Zidane? Pode ser, mas eu não acho que o Zidane era aquele dezão raiz. O Zidane era mais aquele volantão, né? O Griezmann é muito mais a vibe do Charles. E o Loki é o Mbappé, né? Mas o Hugo, eu confesso que não me recordo de nenhum jogador francês. Vocês podem deixar aí. Mas, por exemplo, o Toni Kroos é muito a vibe do Hugo, cara. O Hugo é muito a vibe do Toni Kroos. O que vocês acham? Mas de qualquer forma eu também quero ver essa dinâmica da França sem a bola. Isso nós teremos destaques defensivos para o time francês, porque até então aparentemente nós teremos Charles, Hugo, Loki versus Japão, e os demais jogadores franceses talvez não tenham tanto destaque. O que vocês acham? Comenta aí, comenta o que vocês acharam dos spoilers e o que vocês acharam do Hugo, o cérebro francês. Tamo junto?